Olá, prezados preletores e líderes da iluminação da Seitianoye do Brasil, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula virtual. Neste mês, então, vamos dar prosseguimento ao estudo das 7 declarações iluminadoras da Seitianoye. Estudamos, até o mês passado, a terceira declaração iluminadora e agora, então, vamos para a quarta e a quinta. Vamos estudá-las juntas porque elas têm uma correlação, elas estão bem relacionadas num item em especial. Para nós estudarmos, pensei de fazermos da seguinte forma: vamos quebrá-las em partes e estudar cada pedacinho e depois juntamos tudo no final, ok? Então vamos começar com a quarta declaração iluminadora. Acreditamos que o amor é o alimento da vida e que a oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder criador da palavra. O primeiro pedaço diz: acreditamos que o amor é o alimento da vida. Vamos estudar sobre isso. Alimento a que se refere esse item da declaração iluminadora é no sentido de dar nutriente, no sentido de fazer crescer, prosperar, progredir. Então, o que está sendo dito é que o que faz com que a vida cresça e progrida, o elixir mágico, ou o adubo, ou o nutriente principal, é o amor. E aqui no livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, página 92, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: o amor é o sentimento de unidade com o outro. É o sentimento de que eu e o outro somos um, mesmo que estejamos separados fisicamente. Em outras palavras, esse amor a que a Seitianoye se refere não é o sentimento apaixonado de ser cego por alguém, mas o sentimento de ser mesmo um com essa pessoa. Por exemplo, um pai e um filho, numa relação de pai e filho, é possível verificar isso muito facilmente. Quando o filho sente uma dor, por exemplo, é natural que os pais queiram pegar a dor para si, para que o filho não sofra mais, porque eles pensam: isso é tão penoso que eu não quero mais que ele passe por isso. Sentem como se fosse: essa dor que ele sente é a minha própria dor, por isso eu quero toda para mim, né? No cristianismo, nós dizemos mesmo o termo amor, ou amor de Deus. No budismo, nós utilizamos uma outra terminologia justamente para que não seja confundido com esse sentimento de paixão, essa coisa avassaladora, que é o Shimuriyoshin, ou como está sendo traduzido atualmente, como as 4 mentes imensuráveis de Buda. E o que são essas 4 mentes, para os senhores verem como isso se encaixa bem com a definição de amor do cristianismo? A primeira delas é a piedade infinita, que é o desejo de remover o sofrimento do outro. A segunda é a caridade infinita, que é o desejo de proporcionar conforto ao outro. A terceira é a alegria infinita, que é de sentir que a alegria do outro é a minha própria alegria. E o quarto deles, que talvez seja um pouquinho mais desafiador, é a abnegação ou desprendimento infinito, que vem a ser justamente o não querer controlar o outro, mesmo que eu sinta que ele e eu somos uma só vida, ou que ele é eu e eu sou ele, né? Essas 4 mentes imensuráveis, se os senhores se lembrarem daqueles desenhos infantis, em que sempre aparece um leãozinho com um prego enfiado na patinha, né? Então, quando alguém se apieda ou quando alguém demonstra amor por esse leão, qual o desejo que ele tem? Ele tem o desejo de retirar o sofrimento, que é o primeiro sentimento, a primeira mente, né? Que é a piedade de tirar o sofrimento, envolver com uma atadura, que é a caridade, que é de proporcionar o conforto. Vendo que esse leãozinho fica tão feliz, a pessoa também se alegra, mas ainda assim existe o desprendimento ou a abnegação, porque nem sempre esse leão vai recebê-lo da melhor forma. Pelo contrário, talvez ele até pense que você vai intensificar a dor que ele sente na pata, tá? Então esse é o verdadeiro amor. E é esse amor que alimenta a vida. Aliás, abrindo aqui um pequeno parêntese, a piedade e a caridade, e faço piedade, que é o tirar, e a caridade, que é o de dar o conforto, tirar a dor e dar o conforto, essas duas práticas juntas, ou esses 2 ideogramas juntos, que são
o di e o ri, formam a palavra misericórdia, tá? Então, o que vem a ser misericórdia? Não é sentir pena do outro. Misericórdia é o desejar tirar o sofrimento e promover o conforto do outro. Isso é a verdadeira misericórdia, né? Então, esse sentimento de tirar do outro, porque eu estou pensando, puxa, como é penoso, não quero que ele sofra mais, tanto quanto dizer, eu quero que ele tenha conforto, assim, o que é conforto para mim, eu quero que ele também tenha, precisa existir nesse ato de amor, nesse ato de praticar as 4 mentes mensuráveis, uma coisa que o professor Masanobu Taniguchi tem falado para nós com insistência nos últimos tempos, que é justamente a empatia. Empatia trata-se de sentir com o outro, colocar-se no lugar do outro, não julgar, aí vem a abnegação, mas justamente colocar-se no lugar do outro e ver sob a perspectiva dele o que é que ele está passando, quanto aquilo é verdadeiro para ele, ao invés de dizer, não, você está todo errado, tá? E o que é a empatia? A empatia é o exercício do amor, ou seja, eu vou me colocar no lugar do outro, né? Lembrando, o amor é o nutriente da vida, então podemos dizer até que o amor não é um sentimento, mas um comportamento de sempre colocar-se no lugar do outro. E é isso que faz a vida crescer vigorosa, é isso que faz a vida crescer próspera, é isso que faz a vida progredir infinitamente. A oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder criador da palavra, que concretiza o amor. Então, vamos para o estudo dessa segunda parte. Primeiro, é importante nós entendermos que orar é diferente de suplicar. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos na nossa mente a ideia de que orar significava ajoelhar-se ou prostrar-se diante de Deus de forma que ele visse o quanto eu sou pequenininho e ele é grande, ou mesmo que nós próprios compreendêssemos, nossa, como eu sou insignificante e Deus é o Todo-Poderoso. E dentro dessa relação, nós pedíamos para Deus que ele nos concedesse uma grandiosa graça, porque nós com a nossa própria força não poderíamos fazer nada e precisaríamos dessa força que vem do alto. A Seichonoye mudou essa imagem que nós temos, ou que nós tínhamos, do homem esse ser insignificante e de Deus esse ser todo-poderoso, sem o qual o homem não pudesse efetuar absolutamente nada, para uma imagem em que Deus e homem são um só. Ou seja, Deus é sim esse todo-poderoso, Deus é essa força capaz de realizar qualquer coisa, mas o homem não é esse ser insignificante, pelo contrário, ele é o canal por onde Deus flui. Quando Jesus afirmou, meu Pai trabalha até hoje, ele estava justamente falando que Deus atua ainda hoje através dos seus filhos que somos nós. Portanto, ao invés de nós nos prostrarmos e pedirmos a misericórdia, porque nós somos pessoas que não merecem, não merecedores, pelo contrário, nós aceitamos de Deus essa oportunidade de representá-lo neste mundo. Deus é meu Pai. Eu, sendo filho de Deus, tenho a incumbência de viver como filho de Deus, ou seja, viver como o próprio Deus nesse mundo, manifestando as suas virtudes e naturalmente colhendo essas coisas maravilhosas que as virtudes de Deus nos proporcionam, né? Por isso, nesse sentido de oração, no livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, na página 89, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: a oração da Seichonoye não tem como base a súplica a Deus para corrigir os problemas, admitindo-se previamente a existência do mal. Nós acreditamos, tudo que Deus criou é bom. Por isso, a nossa oração faz essa declaração do fundo da alma, do fundo da vida. Oração pode ser escrito também em caractere chinês, juntando-se os símbolos de vida, inoti, e de declaração, noberu. Noberu é a declaração de que no fundo da vida já existe o estado de perfeição. Então, qual é a oração que a Seichonoye nos ensina a fazer? É a oração que contempla esse muito bom que Deus criou e, acreditando que ele já existe, porque nós acreditamos nisso, nós simplesmente agradecemos pelo muito bom que Deus criou.
E como manifesta-se aquilo que a mente reconhece? Porque nós reconhecemos o muito bom que Deus criou, nossa vida melhora cada vez mais. Claro que ela não sai de 0 e vai a 100, porque como está escrito no volume 1 da Verdade da Vida, na parte em que o professor Masaharu Taniguchi explica sobre a lei da manifestação da vida, esse mundo fenomênico recebe essa grandiosidade da imagem verdadeira, manifestando gradativamente essa imagem perfeita, ou esse muito bom que Deus criou. Mas é óbvio que contemplando essa imagem verdadeira, ela irá se manifestar gradativamente, cada dia mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Tá? E sobre a importância da oração, no livro O Amor entre Pais e Filhos, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, ele diz assim: tudo o que não tem mais utilidade acaba desaparecendo. Então, por isso que hoje é muito mais difícil encontrar na rua uma carroça, porque as pessoas já não precisam mais dos veículos de tração animal, eles têm outras soluções. Ou um outro exemplo, antigamente, dizem que quando a gente fala antigamente, a gente já demonstra que tipo de idade que tem, né? Mas dizem que antigamente todas as casas tinham urinol ou pinico, não sei como é que você conhece, que era uma tina com alça que as pessoas costumavam deixar debaixo da cama para eventualmente se sentissem vontade de urinar durante a noite, poderiam fazer uso desse recurso. Por que elas tinham isso? Porque no passado os banheiros não ficavam no interior da casa. Então, à noite, para que as pessoas não tivessem que sair ou tivessem o incômodo de se deslocar para um lugar frio ou aberto, elas simplesmente sacavam desse vasilhame e faziam ali as suas necessidades. O banheiro, com o passar do tempo, foi sendo colocado dentro das casas. Hoje, muitas casas possuem mais de um banheiro por quarto, muitas vezes. E aí, então, não há mais necessidade dessa tina embaixo da cama. Portanto, se você for procurar hoje, eu já passei por essa experiência. Nós fomos fazer uma brincadeira com os amigos de entregar alguns presentes que eram inusitados e eu decidi que ia dar um urinol, um pinico. Vocês não imaginam qual foi o transtorno da minha vida, porque a gente não acha em lugar nenhum. Eventualmente acha em lojas de aparelhos ou de recursos infantis, mas eles não são simplesmente uma tina. Eles têm tampinha, eles são em formato de carrinho e tudo mais. Isso porque caiu em desuso. E aí o professor Seiichi diz, se ainda hoje as pessoas oram, é porque ainda hoje ela traz algum resultado, ela ainda traz algum benefício. Por isso a oração não é algo que se perdeu, ela existe desde os primórdios e vai existir eternamente, porque enquanto trouxer resultado, vai ser utilizado e a oração sempre traz resultado. E aí então, o professor Masaharu Taniguchi, na quarta declaração, ele diz que a oração, são essas palavras, né? Oração, palavras de amor e elogio que constituem a força, essa força chamada amor, esse poder construtivo da palavra que concretiza o amor. E aí, então, na página 95 do mesmo livro, Imagem Verdadeira e Fenômeno, ele explica o que são oração, palavras de amor e elogio. Oração correta não é admitir a existência do mal e suplicar para que Deus o elimine, como nós já falamos. Oração correta é afirmar que não existe mal no mundo criado por Deus, você é filho de Deus e por isso só pode representar o bem. E assim mentalizando, reverenciar a imagem verdadeira do outro. É esse o poder criador da palavra que concretiza o amor. E o que são então palavras de amor e elogio? Mais adiante na mesma página. Palavras de amor são palavras ternas, cheias de amor, ou seja, são palavras que proporcionam a gentileza. São palavras que, se nós pudéssemos ver um formato nessas palavras, elas são flores, corações, travesseiros fofinhos, docinhos, são palavras que envolvem o outro e não que ferem o outro, não são palavras pontiagudas, tá? E elogios são palavras que satisfazem o desejo comum de todas as pessoas, de ser reconhecido, de ser amado, de ser elogiado, de ser útil a alguém, de ser considerado indispensável.
Todos possuem esse desejo do fundo da alma. E quando satisfazemos esse desejo com palavras cheias de amor, a pessoa sentirá grande desejo ou sentirá grande estímulo em continuar se esforçando. Com isso, ela conduzirá do seu interior a potencialidade ilimitada. Podemos perceber, então, que oração, palavras de amor e elogio constituem o poder criador da palavra, eles são completamente diferentes de indiferença. Indiferença significa ver algo que é bom e dizer, tanto faz se é bom ou se não é. Oração reconhece o bom mesmo que ainda não esteja manifestado. Palavras de amor envolvem o outro com uma atadura chamada amor. E elogio reconhecem aquele ponto que pode ser reconhecido e fazem vir à tona através da atenção ou do atendimento aos desejos básicos do ser humano. Indiferença não entra aí, né? E essas três formas, oração, palavras de amor e elogio, constituem o poder criador da palavra. E sobre palavra, está escrito na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, na obra Sutras Sagradas, está na página 27, se for aquela sutra menor, diz assim: quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Isso significa o quê? Que quando a mente vibra, o que é palavra? É quando a mente faz uma vibração. Esse tipo de vibração é que define o tipo de palavra que está sendo proferido. E aqui na Sutra Sagrada, o que está escrito é que quando a mente de Deus vibra e se torna palavra, mente de Deus está escrito com M maiúsculo, né? Aí a gente já entende que está falando de Deus, imagem verdadeira. Então, quando a mente de Deus vibra, ela se torna palavra com P maiúsculo, significa que é uma palavra limpa, uma boa palavra, uma palavra positiva, criativa, evolutiva. E aí diz assim, desenvolve-se todo o fenômeno está com F maiúsculo, significa que estamos falando de fenômeno autêntico, aquele que não sofre interferência da mente fenomênica. Desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Aqui está falando da criação de Deus. Quando a mente de Deus vibra, isso é palavra. E a palavra vibrando, então faz com que o fenômeno se manifeste perfeitamente. O que nós devemos fazer então? Fazer com que a mente do homem se aproxime da mente de Deus. O homem já é filho de Deus. Ele já é. Então, ele já possui em seu interior o mesmo conteúdo da mente de Deus. Então, o que o homem precisa fazer? Transcender a mente do fenômeno, mergulhar nessa mente de Deus, para que seja essa sua vibração cotidiana e que ele manifeste na sua vida a própria vida de Deus ou o próprio fenômeno autêntico de Deus, sem interferência das ilusões da mente. E de que forma nós fazemos esse mergulho? Através de uma prática maravilhosa chamada meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan faz o quê? Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos, eu estou transcendendo o que está manifestado e entro no mundo da imagem verdadeira, ou seja, eu transcendo a mente relativa e entro na mente absoluta de Deus. E depois, quando eu termino a meditação, a gente não fala, nesse momento eu saio do mundo da imagem verdadeira e volto para o mundo da bagaceira. Não é assim que a gente faz. Significa o quê? Que nós vamos continuar vivendo a nossa vida com essa mente voltada para a mente de Deus, para as ideias de Deus, para a palavra de Deus. E proferindo ou vibrando essa palavra no nosso cotidiano, este mundo, assim mesmo como é, será o reino da luz. Passamos assim então ao estudo da 5ª declaração iluminadora. Como filhos de Deus, acreditamos possuir em nosso interior a possibilidade infinita e que podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder da palavra. Quebrando então, vamos quebrar também em 2 partes, a primeira delas. Como filhos de Deus, acreditamos possuir em nosso interior a possibilidade infinita. O que vem a ser possibilidade infinita? É aquilo que ainda não tem forma, não está manifestado como forma. Não tendo forma ou sendo amorfo, significa que pode assumir qualquer forma. Para fazer uma analogia do que seria a possibilidade infinita, a gente vai comparar com uma coisa muito simples que todo mundo conhece, que é a confecção de um bolo. Quando a gente prepara um bolo
Quando a gente come o bolo, ele já está pronto, já está assado, está num formato maravilhoso, tem um gosto maravilhoso, mas até que esse bolo se forme, ele passou por várias etapas, e a primeira delas é a junção de vários elementos ou de vários ingredientes que vão trazer uma determinada consistência. Se você olha a vasilha vazia e diz, aqui não tem bolo, antes de colocar todos os ingredientes, significa que o bolo ainda existe como uma possibilidade, tá? A farinha está lá num canto, o ovo está no outro canto, o leite, o óleo, e por aí vai, o fermento e por aí vai, tá? Mas no momento em que você começa a organizar as ideias e coletar esses ingredientes e juntá-los na proporção adequada e misturá-los da forma adequada, então ele vai começando a tomar corpo, mas não significa ainda que tenha tomado forma. Por que estamos dizendo isso? Porque mesmo que nós peguemos esses elementos potenciais chamados ingredientes e coloquemos no interior de uma tigela, na medida, na quantidade adequada, da forma adequada, e façamos ali uma massa, ela não tem uma forma definida ainda, ela ainda não tem o formato do bolo. Esse conteúdo ou essa massa amorfa, sem forma, que está lá dentro da vasilha, isso é a possibilidade infinita. No momento em que nós escolhemos, então esse bolo que eu vou fazer vai ter a forma de um coração, ou vai ser redondo, com um buraco no meio ou não, ou vai ser retangular ou quadrado ou em formato de estrela, não importa. No momento em que nós escolhemos essa forma, no momento em que nós escolhemos o formato do tabuleiro, a gente está dizendo, isso vai ter esta forma. E quando nós colocamos no forno, dentro do tabuleiro escolhido, e esperamos que asse, é o tempo para que aquilo que não tinha forma tome uma determinada forma e consistência para que seja reconhecido. Isso é um bolo em formato de coração, ou em formato de estrela, ou redondo com um buraco no meio, que seja. Não sei qual vai ser a sua escolha, tá? Então, o que vem a ser essa possibilidade infinita? É aquilo que antecede a forma manifestada. Essa possibilidade infinita é aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser, tá? E quando nós falamos isso em termos de imagem verdadeira e fenômeno, não estou falando mais do bolo, já estou falando de imagem verdadeira e fenômeno, é aquilo que ainda não está manifestado, mas pode vir a se manifestar. Por quê? Eu já tenho aquilo que antecede, que é a possibilidade que pode assumir qualquer forma. Então, o que eu posso fazer? Posso manifestá-la ou não, e manifestando, ela vai ter esse formato que eu quero. E esse formato que eu quero não é um querer, hoje quero isso, agora quero aquilo. Na verdade, isso depende do tipo de forma e muitas vezes a gente não se dá conta da forma que está escolhendo, que é o que nós vamos falar agora. Segunda parte, podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder da palavra. Olha que engraçado, nessa segunda parte, podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder da palavra. Tem aí um controlado. Liberdade e controle não parecem coisas que se contrapõem? Não parece meio contraditório? E aí, então, nós precisamos entender o quê? Que essa liberdade, estamos falando da plena manifestação da imagem verdadeira, sem tolimento. Não estamos falando de fazer o que quer, na hora que quer e sem regras, tá? Estamos falando de viver plenamente livres, crescendo livremente, se expandindo, se expressando livremente. E esse uso controlado do poder da palavra, esse controle que estamos falando da escolha, tá? Que é justamente a forma aí que nós acabamos de dizer. Então, o que seria isso? Isso seria o mesmo que dizer que a forma que você escolhe ou a palavra que você escolhe pode tanto criar quanto destruir. Eventualmente, na vida cotidiana, nós não nos damos conta do tipo de palavra que estamos proferindo, porque tudo acontece numa velocidade estonteante. Temos tantas coisas para fazer, as coisas da casa, as coisas do trabalho, as amizades, os relacionamentos, e às vezes a gente não se dá conta que falar displicentemente, ou fazer as coisas displicentemente, ou pensar displicentemente, está fazendo para nós a escolha da forma que está trazendo para nós um determinado resultado.
Existem pessoas que dizem, eu me esforço tanto, eu estudei tanto, isso tanto, aquilo tanto, mas a vida não progride e às vezes não se dá conta que ela não cresce na direção esperada porque ela está crescendo na direção escolhida. Esperar é uma coisa, mas se a sua palavra não está de acordo com aquilo que você espera, o resultado vai ser diferente. Por isso, quando a pessoa diz, tenho me esforçado, mas o resultado não consigo colher, ela precisa realmente pensar se tem feito a boa escolha da palavra. Uma pessoa que deseja progredir não pode ficar falando em problemas e regresso. Ela tem que falar daquilo que é a ideia de progresso, para que essa forma que vai preparar o bolo, que vai ser tirado do forno daqui a algum tempo, tenha o formato esperado. Aquele que quer passar no vestibular não pode ficar falando que é difícil. Ele tem que dizer que já passou no vestibular. E aí, a partir dessa declaração, já passei no vestibular, fazer com que todos os outros tipos de palavra vibrem nessa mesma frequência. Lembra que a palavra é vibração? Por isso, palavra não é só o que sai da boca. O professor Masaharu Taniguchi nos explica que a palavra, ela pode se manifestar ou ela pode vibrar de 3 formas. O que nós falamos também é palavra, mas o que nós pensamos é palavra, e isso geralmente antecede a fala, né? Mesmo a pessoa que diz, ele fala sem pensar, na verdade, houve ali em algum momento aquele pensamento. Pode não ter sido segundos antes de falar, mas aquele pensamento ou aquela palavra já estava sedimentada. E a terceira forma que é a ação, e incluímos aí na ação a expressão fisionômica, que também é uma ação. Vamos pegar então um exemplo de novo do vestibular? A pessoa declara, já passei no vestibular, e todas as outras formas de palavra precisam expressar esse já passei no vestibular, precisam vibrar na mesma frequência. Senão é como pegar uma forma redonda e dar marteladas para que ela fique triangular, e quando sair o bolo dizer, mas que estranho, eu coloquei uma forma redonda, por que está triangular? Tá? Então se fala, já passei no vestibular, precisa pensar em como será a minha vida quando eu estiver no campus da faculdade, como vai ser meu comportamento com os materiais, com os amigos, com o meu envolvimento com o estudo, e as suas ações também precisam provar isso, ou seja, não adianta dizer, já passei no vestibular, se na hora de estudar para prestar o exame, você diz, não, eu vou dormir mais 5 minutos. Não, agora eu vou sair com os amigos. Não, todas as palavras precisam vibrar na mesma frequência. E quando alguém disser para você, por exemplo, se você for prestar o vestibular, e aí, como é que está o vestibular? A expressão fisionômica tem que acompanhar. Já passei no vestibular e estou preparando tudo para quando eu estiver no campus. Deu para entender, né? Então, você faz a escolha da forma e depois não fica deformando. Deformar significa tirar do formato. Se escolher uma forma, mantenha essa forma. E nós mantemos com a palavra. No livro Ensinamento da Verdade para Jovens, volume 1, e aí nós estamos falando da potencialidade infinita, ou da possibilidade infinita, daquilo que não tem forma e vai se manifestar. E aí, isso vale tanto para nós, quanto para as outras pessoas, tá? Não significa que é só no outro que eu vou manifestar palavras de amor, elogio e oração. Também em relação a nós, porque nós também somos filhos de Deus, né? E o professor Masaharu Taniguchi, ele fala no volume 24, que a alegria de um não pode ser o sacrifício do outro. Por quê? Diante de Deus, todos são seus filhos. Se um dos filhos é sacrificado para felicitar o outro, não existe aí a felicidade, tá? Então, podemos colaborar com outros? Sim, mas não podemos nos mortificar pelo outro. Fazer com alegria é diferente de fazer com sacrifício, tá? E aí o professor escreve assim, tá na página 75, é o capítulo 22, liberte completamente o ser humano. Diz, você não deve amarrar ninguém, nem materialmente, nem mentalmente. E assim como não deve amarrar os outros, também não deve amarrar a si próprio. Ter qualquer pensamento restritivo em relação a quem quer que seja é amarrar essa pessoa. Referir-se a alguém em termos negativos equivale a amarrá-lo. Não devemos nos referir a quem quer que seja em termos restritivos e negativos.
Aqui, então, o professor está falando sobre um tipo de palavra que é o pensamento, mas isso se adequa a qualquer coisa. O que ele está querendo dizer? Que quando nós formos falar de alguém, ou falar com alguém, ou mesmo falar sobre nós próprios, nós não podemos utilizar palavras que restringem essa possibilidade infinita. Pelo contrário, nossas palavras devem ser sempre no sentido de expandir ou de fazer manifestar cada vez mais ou de fluir grandemente essa possibilidade que é infinita no nosso interior, que jaz em nós. Então, o que nós devemos fazer é abrir essas comportas e deixar que isso extravase livremente, controlando as palavras que proferimos, ou seja, escolhendo bem o tipo de palavra que nós proferimos, né? E aí, no livro A Felicidade da Mulher, volume 1, na página 119, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: não deixe escapar palavras que possam atingir o ponto fraco de alguém. Mesmo que note algum defeito no rosto ou na vestimenta, não deve comentar sobre isso. Deve fazer o possível para não tocar nas falhas que a pessoa deseja esconder. Isso é amor. Lembra do amor que a gente estava falando lá na quarta declaração iluminadora? Então ele diz assim: procure, já que você vai atuar com amor, e amor é colocar-se no lugar do outro, procure descobrir algum ponto que essa pessoa confiante esteja querendo destacar e elogio, tá? Pode ser um único ponto que seja, um único item positivo. Foque nesse item positivo e faça com que a forma da sua mente faça manifestar esse ponto positivo cada vez mais intensamente e que essa própria pessoa também foque nesse ponto positivo e comece a moldar a sua imagem verdadeira ou a manifestação da sua imagem verdadeira dessa forma mais positiva e criativa. Na Seichonoye nós temos um preletor maravilhoso chamado Johnny Benton. A maioria dos senhores devem conhecer, se não forem todos, né? O que geralmente costuma ir atuar na criação de novas músicas da Associação dos Jovens. E alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, na verdade, olha, bastante tempo, eu não vou nem falar. Nós estávamos treinando para uma convenção nacional e tinha uma pessoa da equipe, que eu não vou dizer quem é porque é líder da Seichonoye, que tinha uma capacidade especial de me tirar do sério. Tudo que essa pessoa fazia parecia que fazia para me irritar. E aí até como a minha mente tinha uma predisposição para reconhecer isso, até quando essa pessoa me dava bom dia eu ficava irritada. E aí, como o preletor Johnny é uma pessoa muito querida, quem convive com ele sabe o quanto ele é afável, ele me via irritada, ele falava: Dani, o que você tem? E aí eu falava para ele: olha, essa pessoa me irrita, ela me irrita, tenho vontade de falar para ela: vai embora, por que você vem? E aí ele dizia uma coisa muito interessante, até hoje eu me lembro disso. Ele dizia: Dani, essa pessoa deve ter alguma coisa maravilhosa, porque se ela não tivesse nada maravilhoso, ninguém gostaria dela. E aí, claro, quando a gente está irritado com alguém, a gente fala: mas ninguém gosta, né? E ele falava: não, tem uma pessoa que eu tenho certeza que gosta, que é a mãe dela. E eu falava: mas a mãe de todo mundo gosta da pessoa. E ele dizia: então, se a mãe consegue reconhecer que tem uma coisa boa, a gente também precisa procurar e reconhecer, né? E aí, então, nesse sentido, o que a gente precisa entender? Que pode ser um ponto muito pequenininho, pode ser até nenhuma qualidade que fuja, ou que salte aos olhos, ou que fuja muito do ele é filho de Deus. Se isso for o máximo que você conseguir reconhecer, mas ele também é filho de Deus, então foque nisso. Ele é filho de Deus e como filho de Deus ele tem possibilidade infinita. Então o que eu tenho que fazer? Se eu desejo que ele se manifeste de uma forma ainda mais positiva, eu é que tenho que fazer essa captura da coisa positiva dentro dele através do uso controlado do poder da palavra. O que eu penso sobre ele? O que eu falo sobre ele? Qual é a minha atitude em relação a ele? Quando eu olho para essa pessoa, que tipo de expressão fisionômica se manifesta no meu rosto? Tá? Então, isso está proporcionando a manifestação plena do Filho de Deus ou não. Voltando para o livro Ensinamento da Verdade para Jovens, volume 1, na página 76, o mestre escreve: devemos ter mais fé na natureza divina do ser humano, pois a capacidade é ilimitada.
o homem consegue desenvolver-se na medida exata da fé que ele tem em si mesmo e também na medida exata da fé que os outros têm nele. Ou seja, você pode mudar o seu próprio futuro, o seu próprio destino, a sua manifestação da vida cotidiana, mas também pode proporcionar para os outros manifestar uma vida muito mais feliz. E nós que somos da Seichonoye, sabendo que minha palavra liberta o outro e que às vezes a minha mente pode ficar anuviada, porque eu estou reconhecendo o fenômeno que já está manifestado, então o que nós devemos fazer? Fechar os olhos para aquilo que deixa a minha mente anuviada e contemplar a imagem perfeita do Filho de Deus que ele já é, que já está ali. E com isso nós estamos fazendo com que isso venha à tona. Seria o mesmo que dizer, Lázaro, pega suas coisas e vem para fora. Mesmo que todo mundo diga, Lázaro já morreu, nós temos a capacidade de reconhecer que Lázaro é a imagem verdadeira e chamar essa imagem verdadeira para fora do sepulcro, tá? Para finalizar, então, eu gostaria de fazer uma recapitulação. Nós hoje estudamos que a palavra, e entenda que palavra pode ser a oração, as palavras de amor e o elogio, constituem o amor, que é o nutriente que faz a vida crescer e prosperar, e a vida tem suas infinitas possibilidades, pode assumir a forma que nós desejarmos. Portanto, essa palavra, que é o ponto inicial, para fazer com que a vida se manifeste plenamente, precisa de uma pequena ação do ser humano chamada controle. E assim, nós finalizamos a aula deste mês, desejando que todos possam vê-la, revê-la e trazer para a sua vida cotidiana esse modo de viver que a Seichonoye propõe. Muito obrigado a todos!